a gente colocou um histórico mínimo, tá, Will? Mínimo, de como que a China veio a ser a grande parceira comercial do Brasil. Vale lembrar que somente em 2 episódios da história do Brasil, pelo menos da monarquia pra cá, ou do início da república pra cá, e aí seria, lógico, anacrônico tentar pegar esses exemplos lá do passado. Aí eu vou pedir pro PH colocar na tela, eu vou ler pras pessoas um resumo que a gente fez bem simples, tá? Bem primário. Em 1988, você teve o Assis Canuto. Esses links que estão na tela aí, as pessoas podem ir lá ver, tá? O Assis Canuto, deputado, foi representante do PL, Partido Liberal, em viagem à União Soviética. E também foi representante do PFL em viagem à China em 1988. Aí tá ali, quando você clica na biografia do cara, a biografia dele é essa, ó. Eu tenho como orgulho manter essa informação aqui. Aí o bizarro é, o ministro do Desenvolvimento, hoje, do Bolsonaro, é sobrinho dele. Sobrinho do Assis Canuto, que vem a ser o ex-governador de Rondônia. Aí, beleza, o sobrinho não tem nada a ver com o tio e ele pode ter mudado de ideia. Pode ser. Eu quero que prove. 2001. Aí essa daqui eu já dei algumas vezes aqui no boletim. O PT e o Partido Comunista Chinês teriam rompido, né, no início dos anos 90, depois que os petistas condenaram a repressão do exército chinês, né, o exército do Partido Comunista Chinês, ao movimento estudantil chinês, na Praça da Paz Celestial, na época, junho de 89. Lula, que era o líder da comitiva petista, comparou o massacre à invasão do exército da Companhia Siderúrgica Nacional, que deixou 3 mortos. Esse texto aí é da Folha, tá? Parece que o sarcasmo é meu, mas não, é da Folha, né? Ele comparou o massacre da Paz Celestial com a invasão, segundo o texto ali, a invasão do exército à Companhia Siderúrgica Nacional, que matou 3 pessoas. Não é que matou, deixou 3 mortos, né? Jornalismo de tempos idos, né? Em 2001, 7 anos depois, Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu e outras lideranças petistas embarcaram rumo à China para uma viagem oficial a convite do país. Antes disso aí, o Collor foi com Renan Calheiros para a China. Aí voltemos aqui. Em 2001, 7 anos depois, Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu e outras lideranças petistas embarcaram rumo à China para uma viagem oficial a convite do governo do país, ou seja, a convite do próprio Partido Comunista Chinês. Por uma questão de imagem, o PT, um partido que conta com ex-maoístas entre seus dirigentes, tem que ressaltar a condenação aos aspectos antidemocráticos do regime chinês, o que não acontece com o PFL, por exemplo, integrante de um governo que nunca se pronunciou em termos duros em relação à China. Veja só a crítica do jornalista na época. O PFL é o que mais se tinha de direita nesse período aí. Aí ele fala, olha, até o PT queria tecer umas críticas ao Partido Comunista Chinês, mas o PFL não, que hoje é o DEM, tá? Só para localizar o pessoal que tá meio perdido. O exemplo chinês que o PT afirma admirar é a independência do país frente à potência hegemônica, os Estados Unidos, e a capacidade do país de adotar medidas econômicas e posições internacionais, aspas, inteligentes, patrióticas, em defesa de seus interesses. O governo chinês dá resposta à altura aos problemas da globalização, afirma o presidente do PT, José Dirceu. Então, José Dirceu já dizia que o Partido Comunista Chinês sabia dar resposta à altura do problema da globalização. Isso aí. 2010, Moreira Leite começou a trabalhar com pomar em 2002. Lula estava prestes a assumir o poder e os amigos de Moreira Leite, na China, o procuram e disseram. E aí o empresário diz, eles querem muito se aproximar do nosso governo. Pomar levou o assunto a Lula e a dupla recebeu dinheiro do governo para realizar seminários promovendo o comércio entre o Brasil e a China. 2011. China firma parceria com o Brasil por cooperação militar. Aí aqui o negócio ficou gostoso. O ato foi firmado durante a visita da presidente Dilma Rousseff a Pequim na presença do presidente chinês Hu Jintao. Lembra dele? Pelo texto que reúne 10 artigos, a cooperação engloba também visitas mútuas das delegações brasileiras e chinesa e a autorização para o fluxo de navios e aeronaves militares. O que era a Venezuela em 2011 ainda? Quase nada, né? Exato. Já tava lá o Chaves e tal, mas ainda tava incipiente o negócio. Foi aqui que a China começou a ter mais facilidade para poder auxiliar a Venezuela. Em entrevista ao Estadão, o Wang diz que os Estados Unidos estão impedindo a Huawei no Brasil. Aí qual foi a frase do Wang? Até tentar impedir outros países como o Brasil a desenvolver parceria com a Huawei. Seu objetivo é usar essa tecnologia como ferramenta para inibir o desenvolvimento de outros países e preservar seus privilégios. Ou seja,
a narrativa do Waming. Os Estados Unidos estão impedindo o Brasil de ter proximidade com a Huawei na China, porque só os Estados Unidos querem ter alta tecnologia. Coitadinho do Brasil, né? Pelo menos 2 visitas de políticos brasileiros à China mostraram-se históricas. Em 1987, foi no território chinês que o ex-presidente Fernando Collor, à época, governador de Alagoas, decidiu que seria candidato a presidente da República. Collor e aliados, como o ex-deputado Renan Calheiros e Cleto Falcão, ergueram um brinde no célebre restaurante Pato Laqueado, em Pequim. E eles disseram, ao futuro presidente do Brasil. 2001. Vamos pular aqui um pouquinho. 2017. O Partido Comunista Chinês enviou representantes para participar do 22º encontro do Foro de São Paulo, realizado em Manágua. Agora, o PC chinês, o Partido Comunista Chinês, enviou representantes para participar do Foro de São Paulo. Entenda o desenho todo. Primeiro você tem aquele Assis Canuto, depois você tem Collor, Renan Calheiros, aí depois vem o PT, vem Lula, José Dirceu, se aproxima, faz cooperação militar, depois eles começam... A China agora tem como se aproximar da Venezuela, começa a criticar a hegemonia americana, a partir daí então, eles começam uma parceria mais intensa, e aí o Partido Comunista Chinês entra no Foro de São Paulo. Obviamente, né, 2017, como uma situação de retaguarda, caso um partido que não fosse do Foro de São Paulo ganhasse as eleições. Já era uma preparação às eleições de 2018. 2017, vamos lá, volta lá no textinho pra gente pegar. 2017, após o impeachment de Dilma Rousseff, Temer faz sua primeira viagem internacional a Hangzhou, na China. Em sua viagem, Temer se esforçou em vender aos chineses os projetos de concessões e privatizações que se tornaram uma das principais marcas do seu governo. Sabe quando o pessoal fala assim, mas pelo menos o Temer já estava iniciando um processo de privatização. Lógico, quem seriam os compradores? A China, os chineses. Ou seja, uma estatal por outra. Uma estatal por outra. 2018. China fez um duro alerta ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, e apontou que se a opção do Brasil em 2019 for por seguir a linha de Donald Trump e romper acordos com Pequim, quem sofrerá será a economia brasileira. Vou traduzir para vocês. Se você, presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, seguir a linha do Donald Trump, quem vai sofrer é o Brasil. Ameaça. Antes disso, o Partido Democrático Trabalhista, que nome bonito, romântico, PDT, e o Partido Comunista Chinês promoveram no Rio de Janeiro uma reunião para debater a crise econômica e a política do Brasil e a importância da candidatura de Ciro Gomes. O nosso país tem uma posição estratégica na América Latina. Devemos buscar aliados como a China, que façam a contraposição aos Estados Unidos e executem a necessária posição independente ao governo Trump. Está no site do PDT. A China financiando o Partido dos Trabalhadores, querendo que o Ciro Gomes tomasse a frente. Então veja que começou com Assis Canuto, teve o Collor, veio o Lula, aumentou a participação com a Dilma, chegou o Temer, continuou a mesma agenda, e aí agora Lula já não é mais opção. Mesmo ele já estando presente, o Partido Comunista Chinês já estando presente no Foro de São Paulo. Aí agora eles querem o quê? O PDT. Vamos PDT aqui, porque o Bolsonaro não dá. Aí o Bolsonaro ganha, eles ameaçam. E depois das ameaças, o governo da China está tentando fazer as pazes com o candidato presidencial que lidera as pesquisas. Diplomatas chineses em Brasília se encontraram 2 vezes com alguns dos principais assessores de Bolsonaro nas últimas semanas, segundo participantes das reuniões. 2018. O presidente Jair Messias Bolsonaro pode ter tecido duras críticas ao governo da China durante a campanha e tomou uma dura resposta. Mas a bancada do PSL do Congresso está interessada em fazer negócios com o país. Ela pretende apresentar em breve um projeto de lei em que fica obrigado a implantação, de sistemas de reconhecimento facial em lugares públicos como ferramenta de combate ao crime. A bancada do PSL que viajou. 2019. China está disposta a motivar suas empresas a participar dos programas de privatização e de parcerias de investimentos que venham a ser propostos pelo governo brasileiro, disse o embaixador chinês Yang Wanming. 2019. O vice-secretário assistente dos Estados Unidos para Comunicações Internacionais e Cibernéticas, Robert Strayer,
alertou que caso o Brasil inclua empresas chinesas de tecnologia como a Huawei em sua 5G, os americanos podem reavaliar o compartilhamento de informações que mantém com o país. Folha de São Paulo. 2019, o diplomata chinês fez questão de destacar também que a China é um país de economia de mercado. As empresas chinesas operam de forma independente e equitativa. Nenhuma lei obriga as empresas na China a fornecer dados de inteligência para o governo. Para ele, os Estados... É o que, Will? Desculpa interromper, mas tipo assim, não, nenhuma lei obriga, né? Não. Nenhuma lei obriga. Desculpa interromper, mas é que... Fazem por amor. Senhora. Para eles, os Estados Unidos utilizam-se da Lei de Segurança Nacional do país asiático para fazer sensacionalismo sobre o que seria um risco embutido de segurança na transmissão de dados de certas empresas chinesas e na sua tecnologia. Tal acusação é totalmente infundada. É uma deturpação da verdade e difamação mal intencionada para confundir o público. Jornal de Brasília. Yang Wanming. Lembra quando eu disse ontem aqui um pouco do histórico das empresas chinesas, né, do Partido Comunista Chinês injetando dinheiro nas empresas de comunicação chinesas, injetando dinheiro nos jornais do determinado país que eles querem dominar? Então, 2019. Segundo o diplomata chinês, a guerra comercial não é direcionada a um país específico, mas sim a toda a cadeia de valor global. O objetivo da Casa Branca é usar o bullying e a máxima pressão para tirar o maior proveito. Estadão. Bullying. Ó. 2019. Funcionários da Huawei já trabalharam para o governo da China em áreas estratégicas como o Ministério da Segurança de Estado e em projetos do Exército. Gazeta do Povo, hein? Alguns estudaram na Academia Militar e atuam nas unidades ligadas a ataques cibernéticos e multinacionais americanas. O estudo analisou 25 mil currículos e descobriu que cerca de 100 funcionários da Huawei têm ligações com agências de inteligência e do exército chinês, além de experiência em questões de segurança nacional. Diz pra mim, Max, o que a gente consegue ver em tudo isso? Ou o Brasil se dobra ao Yang Wanming, a China, porque já se dobrou o PDT, o PT, o Collor, o Temer, o MDB, o DEM, uma bancada do PSL, Jacques Wagner na Bahia, Rui Costa, governador da Bahia, o governador do Ceará, o governador de São Paulo, João Dória, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. São todos eles contra o presidente Bolsonaro. Olha o cenário que nós estamos vivendo. Não são todos os partidos políticos contra o presidente Bolsonaro. São todos os partidos políticos, mais o Foro de São Paulo, mais o Partido Comunista Chinês, contra o presidente Bolsonaro. Só porque ele não quer o 5G da Huawei e não quer penetração do Partido Comunista dentro do governo. E aí você vê a força que o Partido Comunista Chinês tem no Brasil, né? Um observador menos atento, que está de fora, pode achar que não, né? Mas aí, diante de uma timeline dessa, né? Diante de você começar a ligar os pontos, aí a coisa vai ficando cada vez mais clara. Você vai conseguindo enxergar o quadro, né, do todo que acontece. Eu fiz questão de não pegar um texto do Terça Livre. Não pegue nenhuma informação de site de direita, sabe? Blog, como eles falam. Não. Fiz questão de pegar site da Câmara, Folha de São Paulo, Estadão. Eles mesmo confessando o que eles desejam fazer com o Brasil. A frase do Ciro Gomes. A China tem uma posição estratégica na América Latina. Ela precisa, por causa da hegemonia americana.